Muito bem, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho do desconcerto do mundo, né? Então, essa outra temática do Camões que a gente comentou é a ideia de que o mundo anda errado, sabe? É uma sensação de que ele não corresponde a um caminho racional das coisas, né? Ou moralmente correto, tá? É, ou até de acordo com o que o poeta espera, né? Para o bem dele mesmo, para as coisas que ele gostaria, né? Então é um tema interessante, com várias nuances e tal, e o Camões tem alguns poemas nessa linha, embora nessa lista da Unicamp existam poucos, tá? Que falem de desconcerto do mundo. Nós vamos ver um aqui que ainda não caiu, vou mostrar para vocês. Algumas lamentações dele podem dizer respeito a injustiças, então assim, o mundo é mau, sabe? As pessoas são vaidosas, tá? Alguns ligados à passagem do tempo, como eu comentei com vocês, que é uma temática muito antiga, da Grécia Antiga, né? O tempo passa e não para, né? E como é que eu faço porque a vida continua correndo, né? De você querer se ater a um momento, no caso dele, por exemplo, de quando a mulher amada estava viva, né? Então tem esse tipo de angústia. E as mudanças, né? Então também um mundo que muda muito, tá? Chama atenção para a questão da natureza, tá? A natureza aparece junto desses sonetos muitas vezes, porque também é uma referência à Grécia Antiga isso, é uma lógica antiga, né, de que a natureza tem um tempo, né, existe o tempo da natureza, as coisas que não param, a ideia do nascer, crescer e morrer, né? Então, esses elementos naturais, muitas vezes, eles vêm como paralelo, tá? Para o Camões fazer algum tipo de comparação com a situação dele e tal, né? É, então, essa lógica de que a natureza tem o seu tempo e caminha no seu tempo, né? E também, muitas vezes, ela serve como comparação da amada, tá? Isso é muito comum, né? Comparar a amada com uma flor, até hoje, né? Então, os passarinhos, a voz dos passarinhos é tão doce quanto a sua, enfim. Isso também aparece em poemas do Camões, não necessariamente nesses que a gente vai ler, enfim, mas isso é bastante comum, tá? O mundo natural estar presente e ele ser esse contraponto muitas vezes. Então, olha só, os dois poeminhas. Este aqui nunca caiu, tá? Então ele diz assim: na ribeira do Eufrates assentado, discorrendo me achei pela memória, aquele breve bem, aquela glória que em ti, doce Sião, tinha passado. Da causa de meus males perguntado me foi: como não cantas a história de teu passado bem e da vitória que sempre de teu mal has alcançado? Não sabes que a quem canta se lhe esquece o mal, ainda que grave e rigoroso? Canta, pois, e não chores dessa sorte. Respondo com suspiros. Quando cresce a muita saudade, o piedoso remédio é não cantar senão a morte. Né? Então nós temos uma primeira estrofe que situa o poeta num lugar que é a beira do Eufrates, tá? O rio Eufrates ele passa próximo de Israel, então de Jerusalém. Então essa é uma referência comum nos poemas do Camões, tá? Jerusalém como essa terra santa, né? Algo bastante ligado à memória católica, tá? Então ele fala que ele sentou ali à beira do Eufrates, né? Pensando, ou seja, pela memória, ali puxando pela memória, um bem, algo positivo, uma glória, então um momento bom da vida dele, né? Que em ti, doce Sião, tinha passado. Sião é a cidade de Jerusalém, que nos poemas do Camões tem sempre essa ideia de um paraíso, um lugar ideal, um lugar positivo, tá? Isso acontece em mais de um poema dessa lista da Unicamp. E aí ele diz o seguinte, né? Da causa de meus males, perguntado me foi. Ele não fala quem perguntou, né? Mas perguntaram para ele, né? Como é que ele não cantava a história do bem passado e das vitórias passadas, né? Então por que que ele estava se lamentando e não cantando as coisas boas, né? Louvando. Esse cantar é uma ideia de louvar, né? É fazer poemas no sentido de fazer louvores, né? E aí a pessoa ainda diz para ele, né? Você não sabe que quem canta, literalmente quem canta os males espanta, né? Que a quem canta se lhe esquece o mal, é isso, né? Então a pessoa fala, canta e não chores, né? Da sua sorte, do que aconteceu com você, do seu destino. Essa sorte é a ideia de destino. E aí ele diz, respondo com suspiros, né? Então vejam que ele vai resolver a situação no último terceto.
Respondo com suspiros que quando a saudade cresce, o remédio piedoso é só cantar a morte, ou seja, é louvar que a morte vai chegar e esse drama, né, essa tristeza vai acabar, tá? Então percebam, né, aqui que é um desconcerto do mundo, né? Quer dizer, as pessoas falam para ele se apegar à parte boa, mas a saudade, que é algo naturalmente humano, a saudade do tempo que passou, né, faz com que seja uma tristeza irremediável para ele só queira cantar a morte, tá? E esse 092, que é um soneto muito, muito conhecido, mas eu trago de novo para falar dessa ideia do tempo, né? Então, a ideia da passagem do tempo, e geralmente ligada à natureza. Então, olha só como isso aparece. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança se faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Então, olha só, tudo muda, né? A lógica é essa, ó, muda-se os tempos, mudam-se as vontades, ou seja, os desejos, né? Muda o ser, muda a confiança, aquilo em que a gente se apega, né? Todo o mundo é composto de mudança. Então, ele está falando que tudo está mudando, né? Aí ele fala, continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança, ou seja, do que se espera, né? Do mal ficam as mágoas e do bem as saudades, bem o poema anterior que a gente leu, né? O tempo, olha só a referência à natureza, né? O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. Ele está usando aqui a passagem do tempo pelas estações, né? Então o tempo vai trazendo a neve fria, depois traz o verde do chão, né? Então do inverno para a primavera, para o verão, né? Então a passagem do tempo vai marcando, vai sendo marcada, desculpa, pela questão da natureza, as mudanças naturais. E aí ele termina de novo com uma chave de ouro, né? Tirando esse mudar-se de cada dia, outra mudança traz espanto, que é já não se mudar as coisas como devia, né? Então a própria mudança está mudando diferente. Então essa é a brincadeirinha que ele faz aqui no final, tá?